seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. Ministra Carmen Lúcia convida presidente nacional da Ordem para sua posse no comando do Tribunal Superior Eleitoral. São Paulo cedia a reunião do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB de todo o país. A advocacia brasileira participa de audiência pública na Câmara dos Deputados em busca da verdade sobre os crimes cometidos durante a ditadura. E ainda, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem faz um balanço da segunda Conferência Internacional de Direito Ambiental realizada em São Luís, no Maranhão. Você vê tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. Representando a advocacia brasileira, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil foi convidado para participar da posse da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Marco Aurélio Mello foi eleito para ocupar a vice-presidência. A ministra Carmen Lúcia será a primeira mulher a presidir o TSE em 67 anos de história da Corte. Na ocasião em que foi eleita para o cargo, a ministra agradeceu a confiança dos colegas e se comprometeu em cumprir o mandato com honestidade e absoluta dedicação. Eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra foi à Ordem dos Advogados entregar o convite da posse a Ofir Cavalcante. Carmen Lúcia é agora a primeira mulher a comandar a Corte Eleitoral. Como sempre, é uma honra vir à Ordem dos Advogados, voltar à minha velha casa, que é uma casa de sempre, de todos os advogados, ex-advogados, de todos os democratas, enfim. E eu vim exatamente para convidá-lo para a posse, que é, como sempre, a continuidade de um encontro dos advogados com os juízes brasileiros neste processo eleitoral, que é particularmente um processo de realização da política democrática brasileira. O presidente, como sempre, muito gentil, acolheu muito bem. A presença dele é muito importante, porque a presença dos advogados brasileiros neste processo eleitoral, junto com o Tribunal Eleitoral, tentando realizar exatamente o que seja necessário para o povo brasileiro. A mineira Carmen Lúcia Antunes Rocha é especialista em Direito de Empresa, mestre em Direito Constitucional e doutora em Direito de Estado. Foi advogada, integrante da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e também procuradora de Minas Gerais. Escreveu 7 livros e fala 5 idiomas, além do português. A ministra faz parte do Supremo Tribunal Federal desde 2006. E é titular do Tribunal Superior Eleitoral desde 2009. Carmen Lúcia substitui o ministro Ricardo Lewandowski e quem assume a vice-presidência é o ministro Marco Aurélio. A visita da ministra Carmen Lúcia, como futura presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a nos convidar para sua posse no dia 18 de abril, nos remete a uma realidade que está presente no dia a dia. A boa relação entre a advocacia brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia iniciou a sua vida profissional, a sua vida institucional na Ordem dos Advogados do Brasil. Nunca negou a sua condição de advogada. Sabe da importância da advocacia no Estado democrático de direito, para o próprio fortalecimento da justiça brasileira. E a sua vinda aqui demonstra esse reconhecimento. Ao convidar a Ordem, ela convida a sociedade civil brasileira a participar de sua posse. Nós temos certeza de que ela fará, nesses próximos 2 anos, uma gestão profícua, uma gestão republicana à frente do Tribunal Superior Eleitoral. E a Ordem dos Advogados do Brasil estará ombreada com ela nos projetos importantes para reafirmar a cidadania em nosso Brasil, sobretudo a cidadania a partir do voto popular. Foi aprovada na Câmara dos Deputados a Lei Geral da Copa e a venda de bebida alcoólica durante o torneio é a grande discussão até aqui. O governo retirou do texto o artigo que deixava explícita a liberação da bebida, mas há outros pontos polêmicos. Sobre o assunto, nós conversamos com 2 advogados que têm opiniões divergentes. Eu, na verdade, sou a favor de que ocorra, de que haja a Copa do Mundo no Brasil. Eu, como brasileira, como todos os brasileiros, estamos há anos, há décadas, torcendo para que isso seja efetuado no nosso país, que o nosso país seja a sede da Copa do Mundo. Agora, no que isso ocorreu, o Lula, na época, em 2007, se eu não me engano, em junho, que ele participou de um torneio, de um concurso, é como se o Brasil tivesse participado quase de um vestibular, vamos colocar assim. E nisso nós estamos sujeitos a regras. É igual quando você participa de um concurso, você está sujeito a regras do edital.
Se o brasileiro não sabia, deveria ter o conhecimento, já em 2007, que isso, a Copa do Mundo é feita, promovida pela FIFA. É um evento dela. Ela escolhe, ela faz, infelizmente ela acontece. A FIFA faz isso. Aí o que aconteceu? Agora veio a lei das Copas. Nisso, com essas benesses, com esses privilégios, por imposição da FIFA, está acontecendo essa questão. Poxa vida, mas as nossas leis, o estatuto do torcedor, o estatuto do adolescente, o estatuto do idoso, praticamente estão sendo jogados a escanteio. Por quê? Porque a FIFA assim o exigiu. É uma imposição dela. E os privilégios que estão aqui, eles são direcionados para o evento. Concordo, às vezes de forma abusiva, exagerada, que talvez até o Senado consiga modificar e adequar em alguma coisa. Outra questão que eu queria colocar em relação às bebidas, mesma coisa, é só para os eventos, naqueles eventos. E a lei, ela é omissa, ela não fala nem que pode, nem que não pode. Ao ela falar que não pode, ela está contrariando a lei do torcedor, mas ao mesmo tempo ela jogou a batata quente para os estados. As sedes, os estados que vão sediar a Copa é que vão regulamentar e vão tratar essa forma da melhor forma possível. Eu acho que tem muita coisa aqui que pode ser mudada e deveria ser mudada de forma jurídica como advogada, porque fica até difícil para defender. Mas tem esses questionamentos que os brasileiros também têm o direito de saber por que está sendo feito isso. Eu diria que sou contra não a Copa do Mundo no Brasil. Eu sou contra a forma como a lei geral, ou a forma como encontraram para aprovação da lei geral. Primeiro, porque ela suspende uma norma brasileira vigente, que é a norma que proíbe o consumo, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros. Então, durante a Copa do Mundo, esta norma estará suspensa, não terá aplicação. E depois, em relação à meia entrada dos idosos e meia entrada para a juventude, ela mitiga a norma. Mitiga em que termos? Mitiga que teremos aí um número de ingressos disponíveis. Aqueles que chegarem primeiro vão levar esses ingressos. Ou, se houver uma demanda muito grande, que deverá acontecer, serão sorteados pela FIFA. Então, me parece que as normas brasileiras, nesse contexto, acabam sendo ou mitigadas ou suspensas, deixa-se de aplicá-las no período de um evento internacional como a Copa do Mundo, que é muito importante para o Brasil, e eu defendo a Copa do Mundo. O que eu não defendo é que as leis brasileiras sejam mitigadas ou suspensas, porque isso, no meu entendimento, afeta a soberania do Brasil. Eu acho que o país está acima de interesses de organismos internacionais ou mesmo de interesses de outros países. É preciso sempre privilegiar o interesse do povo brasileiro. É preciso sempre colocar em primeiro lugar o interesse do povo brasileiro. E essa Copa só tem sentido se ela for de interesse do povo brasileiro. Por isso eu me coloco contrária a esta posição, da forma como foi aprovado na Câmara dos Deputados a Lei Geral da Copa. Espero que no Senado a gente encontre outros mecanismos capazes de garantir que as normas brasileiras tenham vigência durante esse evento internacional. E você vai ver depois do intervalo, presidentes das 27 seccionais da OAB se reúnem em São Paulo para tratar de assuntos de interesse da advocacia e da sociedade. É daqui a pouco, no programa OAB Nacional. A cidade de São Paulo sediou a reunião do Colégio de Presidentes das 27 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. O encontro serviu para discutir assuntos de interesse da advocacia e da sociedade. Fizeram parte da pauta do evento temas como a criação do Cadastro Nacional de Ofensa às Prerrogativas dos Advogados, os comitês para gerenciamento do pagamento dos precatórios no âmbito dos tribunais de justiça, o debate em torno da adoção da Lei da Ficha Limpa para cargos comissionados e a apuração das denúncias de desvios de conduta ética por membros do Congresso Nacional. No final da reunião, foi divulgada a Carta de São Paulo, com as principais resoluções tomadas. Confira na reportagem.
O drama das pessoas que esperam há décadas na fila dos precatórios foi um dos principais assuntos discutidos pelo presidente nacional da Ordem, ao abrir o Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB. Atualmente, o número oficial de precatórios não pagos é de 87 bilhões no Brasil, mas estima-se que a dívida real seja bem superior, na casa dos 100 bilhões de reais. O calote dos precatórios que o Estado brasileiro vem dando no cidadão é algo que nos remete a uma época em que a justiça era uma justiça dos reis. Só quem mandava na justiça era os reis e faziam aquilo que eles queriam. Na verdade, o que está acontecendo hoje? Os reis são o Estado, a União, o Estado, o município, o Estado, né? Esses são os reis. Os súditos somos nós a quem querem impor a vontade desse Estado. E sob o argumento de que se pagar os precatórios, prejudicarão o funcionamento dos outros súditos dentro do Estado. Essa não é uma verdade. Há forma de se resolver isso. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada. A securitização da dívida é uma solução. Se pode trabalhar nesse sentido. É algo que o governo brasileiro não está querendo enfrentar, porque ele vai ter que dar o aval para esses estados caloteiros que hoje não pagam os seus provedores. E a luta dos advogados contra o aviltamento dos honorários arbitrados pelos juízes também foi muito discutida na reunião. A Ordem tem não só defendido em palestras, não só defendido em conclaves, mas tem, sobretudo, atuado firmemente junto aos tribunais superiores no sentido de não permitir o aviltamento dos honorários advocatícios. O advogado não tem que ter vergonha de receber honorários advocatícios. Essa é a sua remuneração. Como a do médico é a remuneração, como a do engenheiro também o é. Portanto, é algo que precisa ser efetivamente buscado. Os advogados trabalham, às vezes, 20, 30 anos e não podem, no final, ganhar R$100, R$1.000, algo que é irrisório. Houve um caso em Viamão, no Rio Grande do Sul, onde os honorários foram fixados em apenas R$6. É um desrespeito ao trabalho do advogado, à dedicação, ao empenho. O advogado tem que se especializar, tem que se capacitar, tem que montar suas estruturas, e o estabelecimento desses honorários é diminuir a defesa. É dizer que o cidadão não merece uma defesa qualificada, porque para defendê-lo tem que ter um advogado mal remunerado. Sobre a importância da defesa das prerrogativas profissionais do advogado, o presidente da OAB do Paraná e o presidente da Bahia destacaram alguns problemas. Os problemas não são diferentes dos problemas que nós temos na advocacia do Brasil inteiro. O problema da lentidão da justiça, em especial. Isso decorre de uma falta de estrutura e, no meu entender, de uma falta de planejamento do Poder Judiciário a longo prazo. Nós estamos sofrendo aqui hoje no Paraná, eu digo no Brasil em geral, justamente pela falta de planejamento. É evidente que alguns estados já acordaram para isso, andam mais à frente, e outros têm um problema até mais crônico. Essa é, no meu modo de entender, é uma insatisfação muito grande de todos, não apenas advogados, que refletem na comunidade, refletem na economia com relação à segurança jurídica, e isso tudo nós temos que levar em consideração. Nós entendemos que o advogado que não tem autonomia, que não tem independência para o exercício da profissão, nós não podemos ser advogados. Então é uma tecla que a OAB da Bahia sempre bate. E nós temos aí alguns problemas sérios do relacionamento ainda não muito bom com a magistratura, nem com o Ministério Público. E nessa hora é preciso, já que não existe hierarquia entre nós, os magistrados e os integrantes do Ministério Público, um respeito recíproco. Lá na Bahia nós sofremos muito, principalmente aqueles colegas que fazem a parte de direito criminal. Constantemente eles estão em embates com delegados de polícia no interior, e no interior meio difícil de relacionamento. De modo que a Ordem tem lutado intransigentemente na defesa das prerrogativas dos advogados para garantir o pleno exercício da profissão. Outro assunto que também mereceu destaque foi a preocupação com a forma de implantação do processo eletrônico no âmbito dos tribunais. Foi requerida ampla garantia de acesso, como forma de proporcionar transparência e eficiência na prestação jurisdicional. O encontro é de Colégio de Presidentes Seccionais, portanto é um debate de natureza nacional e, sem dúvida nenhuma, serão discutidos temas importantíssimos para o atual momento da advocacia. A questão do cadastro nacional daqueles que violam as nossas prerrogativas profissionais, que nasce em São Paulo, através do presidente Dulso, e é levado ao Conselho Federal pelo Guilherme Batoc, nosso conselheiro federal, vai ser discutido nesse encontro. Outro tema importante, a questão do mercado de trabalho.
Quem pode prestar serviço jurídico a partir da decisão da Defensoria Pública do Supremo, que liberou em São Paulo a Defensoria a firmar convênios com outras entidades que não sejam OAB, uma discussão sobre a abertura desse mercado, porque só advogado ou sociedade de advogados pode prestar serviço, seja para carente ou para não carente. Questão dos estudantes, dos estagiários de direito, dos estagiários de advocacia, temas todos de muito interesse para a advocacia e para a cidadania. Foi destaque também a decisão do Supremo quando da declaração da constitucionalidade da Lei Ficha Limpa. O presidente nacional, Ofir Cavalcante, acrescentou que a OAB vem se empenhando para que o Conselho Nacional de Justiça aprove resolução para proibir a nomeação ou designação para cargos comissionados no Poder Judiciário de pessoas condenadas por atos previstos como causas de inelegibilidade nessa lei. E quando o assunto em pauta é corrupção, a OAB expressa preocupações e recomendações da advocacia brasileira no atual momento. Na reunião, foi discutido o fato de ser cobrada dos poderes públicos a elucidação dos casos de corrupção ou qualquer outra forma de desvio de conduta. Esse é um tema que tem que ser discutido sempre, não só aqui, no sentido de mostrar caminhos para se evitar corrupção. O que se verifica é que mesmo os defensores da anticorrupção, quando muitas vezes são alçados ao cargo, verificam que é gostoso ser corrupto, por uma série de razões. Ou seja, não tem a formação necessária de interesse público. Então o que nós temos que despertar na sociedade brasileira é exatamente essa concepção de que não adianta um aproveitamento pessoal em prejuízo da coletividade, porque acaba sendo prejuízo dele próprio. Exigir a apuração das denúncias de conduta ética por membros do Congresso Nacional, com punição dos envolvidos, respeitado o devido processo legal, também estava entre os tópicos da Carta de São Paulo, documento final do Colégio de Presidentes de OABs de todo o país. A reforma política, ela é fundamental. Nós estamos a falar na reforma política desde 1930 e ela nunca acontece. E não acontece por quê? Porque quem está dentro não tem interesse de mudar o jogo. E é nesse sentido que a Ordem quer fazer que nós aqui de fora sejamos estimulados a mudar esse jogo, a forçar aqueles jogadores que estão lá dentro a cumprir aquilo que o técnico diz, usando uma expressão do futebol, né, usando um exemplo do futebol. Os políticos são os jogadores, nós, sociedade, somos os técnicos, somos os donos daquele time e eles precisam jogar de acordo conosco e não de acordo com os interesses dele. Dividida em 7 tópicos, a carta tratou de questões importantes para a advocacia e para a sociedade. Após 2 dias de reuniões, a Carta de São Paulo foi divulgada, com as principais resoluções que foram tomadas. Sediamos este importante evento. Há décadas isso não acontecia aqui no estado de São Paulo, em nossa cidade, e tivemos a contribuição do talento e, acima de tudo, da experiência desses presidentes de OABs de todo o Brasil, debatendo temas muito importantes. E esses temas estão hoje cristalizados nesta carta, que é o manifesto político da diretriz que foi celebrada aqui por todo esse colegiado. Nós falamos aqui sobre questões importantes como, por exemplo, o cadastro nacional das violações de prerrogativas, para que possamos mapear e consultar, sempre que a OAB assim entender, esses registros. Outra coisa importante também que foi alvo de muito debate é a questão da certificação digital, do processo digital, que também reclama uma atenção e um aperfeiçoamento desse sistema. A questão do convênio de assistência judiciária e a situação da Defensoria Pública aqui em São Paulo também foi objeto da nossa reflexão, ao lado de questões também fundamentais para a sociedade, como o tema precatórios, com alternativas para enfrentar essa grave situação. Esses são alguns dos pontos importantes que contemplam este documento deste encontro, que é a Carta de São Paulo. Eu só posso mais uma vez reiterar a satisfação de tê-los todos aqui e, acima de tudo, dizer que este evento, mais uma vez, foi coroado de sucesso pela qualidade dos seus participantes e pela diretriz que agora o Conselho Federal e o Colégio de Presidentes dará a todas as OABs do Brasil. As seccionais da OAB do Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte irão acolher o grupo de 20 advogados africanos de nações integrantes da UALP
a União dos Países de Língua Portuguesa, que virá ao Brasil em outubro próximo para participar do 3º programa de capacitação e estágio profissional para jovens advogados. As seccionais foram definidas durante a reunião do Colégio de Presidentes da OAB, realizada em São Paulo. E nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere. Vice-presidente do Conselho Federal da Ordem fala sobre a 2ª Conferência Internacional de Direito Ambiental no quadro Canal Aberto. É no próximo bloco e você não pode perder. Nós voltamos já. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou no início deste mês em São Luís, no Maranhão, a 2ª Conferência Internacional de Direito Ambiental. O evento reuniu advogados e especialistas do Brasil e do exterior para debater temas polêmicos em meio ambiente. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Alberto de Paula Machado. Doutor Alberto, quais foram os principais temas tratados durante a Conferência Internacional de Direito Ambiental? Bem, a questão ambiental, para nós advogados, ela tem um especial interesse. Primeiro, ela nos alcança enquanto cidadão comum, que nós somos agentes aí de transformação e também vítimas de uma sociedade que tem desequilíbrios na área ambiental, e também nos alcança do ponto de vista de exercício profissional. Nós, profissionais do direito, temos aí todo o debate em torno das novas regras jurídicas que dizem respeito aos mais variados temas do direito ambiental. Então, a advocacia tem interesse na matéria e tem demonstrado isso ao longo do tempo. A Conferência Internacional de Direito Ambiental que realizamos em São Luís foi um exemplo claro da inserção da advocacia brasileira no debate das questões ambientais. Há uma posição crítica em relação à atual legislação, aos aspectos burocráticos que envolvem a atual legislação e também ao seu nível de eficiência. Se realmente ela tem níveis de eficiência desejados para que a gente tenha a questão ambiental sob controle. No fim do evento foi elaborada a Carta de São Luís. O que está contido nesse documento? A Carta de São Luís, ela procurou retratar tudo aquilo que foi debatido na conferência. Há uma voz crítica dos advogados, ou pelo menos de uma parcela significativa da advocacia, em relação ao modo como a Conferência Rio+20 deve ocorrer e a efetiva participação das entidades que discutem o meio ambiente no Brasil e no mundo. A preocupação é que não tenhamos apenas uma conferência com características oficiais e pouca efetividade. Aí a preocupação da advocacia brasileira, especialmente daqueles advogados que têm uma dedicação mais intensa nas questões ligadas ao direito ambiental. Na carta foi destacada a necessidade de se promover a geração de bens e serviços com ênfase na preservação ambiental. O que significa isso? Basicamente, o que a gente pode dizer é que os desafios da humanidade em relação ao direito ambiental estão a exigir da sociedade um novo padrão de produção e um novo padrão de consumo. É preciso que isso ocorra nas mais variadas formas, seja do ponto de vista de nós consumidores, seja do ponto de vista da indústria produtora e do Estado que deve disciplinar todas essas ações. Há necessidade que todos tenhamos a consciência de que esse futuro já é o presente, que nós dependemos agora de ações objetivas, claras e imediatas para que novos rumos possam ser dados nessa tão importante questão. Bom, a conferência também serviu para preparar a OAB para Rio+20, a conferência da ONU que acontece em junho deste ano no Rio de Janeiro, não é isso? O tema Rio+20 não saiu das conversas de todos os participantes dessa conferência que realizamos em São Luís. Muita preocupação com os rumos da Rio+20, especialmente por essa característica. Aliás, a Rio+20 é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Nem é o tema principal a questão do meio ambiente, embora saibamos todos que a questão ambiental do meio ambiente está intimamente ligada com o desenvolvimento sustentável.
será um bom momento para que a gente faça até mesmo um balanço, para que as nações participantes façam um balanço dos 20 anos entre a Rio 92 e agora a Rio+20. O que aconteceu no mundo de lá para cá? Será que aquelas ações e aquele discurso que praticamos na Rio 92, ele produziu algum resultado concreto? Quais são os novos desafios? Esse me parece que são os aspectos principais, um pouco já discutidos em São Luís do Maranhão e serão discutidos também no Rio+20. Não só na conferência principal, mas nos vários eventos paralelos que ocorrerão no Rio de Janeiro, antes, durante e após a realização do Rio+20. E quais são as expectativas para Rio+20? O que a OAB espera? É maior e especialmente porque lá nós temos uma representação dos estados, das nações. Nós tínhamos aqui na nossa conferência uma representação da sociedade brasileira e de alguns representantes de outros países, mas do ponto de vista de sociedade organizada. Na Rio+20 nós temos já uma clara participação dos estados, onde vão naturalmente expor as suas políticas, vão sofrer críticas muitas vezes por alguns recuos até mesmo que foram verificados em políticas públicas que dizem respeito ao meio ambiente. Doutor Alberto de Paula Machado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa, especialmente quando ele trata de um tema tão tormentoso e importante como é a questão do direito ambiental e do desenvolvimento sustentável. A Comissão Nacional de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Seccional do Mato Grosso do Sul, promove o 3º Fórum Regional de Educação Jurídica. O evento é nos dias 26 e 27 deste mês, na sede da OAB em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Mais informações pelos telefones 61 2193 9600 e 67 3318 4700. A Associação dos Advogados de São Paulo realiza o curso Pragmática das Ações Tributárias, coordenado por Paulo Conrado. O curso é dos dias 17 a 26 de abril, na Associação dos Advogados de São Paulo, no centro da capital paulista. Dentre os palestrantes estão advogados, mestres e doutores da área do direito. Mais informações pelo telefone 11 3291 9200. O Tribunal Superior do Trabalho vai realizar o seminário Liberdade Sindical e os Novos Rumos do Sindicalismo no Brasil. O encontro é dos dias 25 a 27 de abril no TST em Brasília. O seminário tem como objetivo aprofundar o conhecimento a respeito do modelo sindical brasileiro à luz do direito comparado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Tribunal www.tst.jus.br. Daqui a pouco, depois do intervalo, OAB participa de audiência pública na Câmara dos Deputados em busca da verdade sobre os crimes cometidos durante o regime militar no país. Nós voltamos em instantes. Até já. A busca pela verdade histórica sobre graves violações de direitos humanos, mortes, torturas e desaparecimentos cometidos durante a ditadura militar no Brasil esteve no centro das discussões de uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados. A iniciativa partiu da Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. E a Ordem dos Advogados do Brasil também participou dos debates, ao lado de outras entidades representativas da sociedade civil. A ditadura militar caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. A ditadura foi um regime opressivo e totalitário, que usou a tortura para se sobrepor. Foi
Foi durante a ditadura que as maiores atrocidades foram cometidas. Estudantes, intelectuais e engajados políticos foram as principais vítimas do sistema que contestavam. No engano de proteger o Brasil da ameaça comunista, foi instalado um regime para manter os princípios do alojamento ortodoxo. Calou, torturou e matou sem o menor constrangimento centenas de brasileiros. Um fato que ocorreu no período de 1964 a 85, mas que até hoje gera incógnitas e revoltas. Por isso, a Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para descobrir a verdade histórica relativa a violações de direitos humanos, mortes, torturas e desaparecimentos cometidos no Brasil por agentes públicos nesse período. Nesta, que é a terceira audiência pública, temos a honra de receber aqui a todos os senhores e senhoras que representam entidades da sociedade civil e organizações do poder público com uma trajetória de atuação em defesa dos direitos humanos. Foram convidados a participar representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, representantes do Grupo Tortura Nunca Mais, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Comissão Justiça e Paz, de centrais sindicais e da União Nacional dos Estudantes. Deputados e instituições buscam informações sobre os fatos ocorridos durante a ditadura militar. O representante do Conselho da OAB deixou claro que os militares que resistiram à ditadura, cumprindo com o dever constitucional, continuam sendo punidos. Criaram um regime especial em que eles não recuperam a patente, não são reintegrados às Forças Armadas e se morrerem, os seus familiares não têm direito à pensão. Continuam os militares, os que resistiram, sendo punidos pela ditadura militar. O presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre sugeriu na audiência que a Comissão Parlamentar e o governo brasileiro solicitassem ao governo dos Estados Unidos documentos sobre a ditadura militar no Brasil. Eu venho insistindo há muito tempo que se peça ao governo norte-americano que forneça ao Brasil toda a documentação desclassificada que eles possuem. Porque nós podemos criticar os americanos por várias coisas, certamente muitas delas teremos razão. Mas eles costumam cumprir a sua lei. E os documentos são desclassificados. E são levados para a Universidade George Washington. E lá tem muitos documentos. Na Argentina, o governo Menem foi pedido. E os norte-americanos mandaram para Buenos Aires 74 mil documentos, dos quais tenho cópia. O governo argentino me forneceu cópia. E alguns desses documentos são tão interessantes porque nos serviram para fundamentar o pedido de reparação junto à Comissão dos Mortos e Desaparecidos, de argentinos. Por que o Brasil não pede? Já que há dificuldade, por que não pede? O governo americano vai disponibilizar. Nós estamos perdendo uma oportunidade, estando a presidenta Dilma lá em Washington. É pedir, eles mandam, não há dificuldade. Já o diretor tesoureiro da Associação dos Torturadores da Guerrilha do Araguaia, Cesóis Alves da Costa, sugeriu que a comissão investigasse as operações de limpeza, que foram iniciadas em 1975 após o fim da guerrilha. Essas operações tinham como objetivo retirar os vestígios da guerrilha, impossibilitando a reconstituição dos episódios e das circunstâncias sobre a morte dos guerrilheiros. Existem dezenas de relatos, inclusive que eu tenho documentos, vídeos e depoimentos que comprovam isso, da presença do Major Curió e de dezenas de outros oficiais, membros do DOI-CODE, do DOPS, participando dessas operações de limpezas, que eu vou estar passando posteriormente aqui à presidência da comissão. Precisamos também identificar, e a comissão, na verdade, terá a missão de analisar e esclarecer a participação de todos os agentes nas operações de limpeza. E isso tem sido também obstáculo para a gente durante os trabalhos de campo do Grupo de Trabalho Araguaia, que foi criado em 2009 para cumprir uma sentença da juíza federal, doutora Solange Salgado.
E essa missão tem que ser incessante, pois é sabido que existem arquivos de tudo e sobre todos os fatos. A OAB recentemente apoiou a luta dos camponeses do Araguaia, que tiveram suas anistias suspensas por decisão judicial. César Brito explicou a razão para isso: sobrevivência democrática. Nós compreendemos que não estamos falando do passado apenas. Nós compreendemos na OAB que para garantir a nossa subsistência no hoje e no futuro, é preciso que todos os torturadores, todos os ditadores do mundo saibam que seus crimes jamais serão impunes, jamais serão objeto de anistia. Esse é o conceito mais moderno do mundo. É ele que justificou a invasão da Líbia para prender Gaddafi. É ele que justifica várias ações internacionais na Sérvia, agora prendendo mais um ditador africano. Essa noção de modernidade que vai fazer com que os ditadores, compreendendo que sequer os seus estados soberanos servirão de álibis para seus crimes, que pode garantir no hoje a sobrevivência da humanidade. Se Idi Amin Dada soubesse disso, jamais teria feito o que fez em Uganda. Se Baby Doc soubesse disso, jamais faria o que fez no Haiti. O que me preocupa e que preocupa a OAB é que no Brasil ainda parece que os ditadores dos outros são feios e os nossos são bonitos e perdoáveis. Essa lógica fundada no medo é que nós da OAB resistimos o tempo todo. A presidente da Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, deputada Luísa Erundina, criticou a lei da anistia, que está em vigor desde 1979. Se foi o Congresso, em 79, que aprovou aquela lei da anistia manca, que a correlação de forças na época não era favorável, porque os militares ainda controlavam o poder no país pelas armas, por isso que saiu aquela lei acachambrada da anistia. Esse mesmo Congresso de hoje, a mesma instituição, tem o poder de dar uma nova interpretação à lei da anistia. Perfeito. E tem um projeto de lei engavetado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dessa casa, desde o final do ano passado. Então está na hora de trazer de volta essa matéria. O representante da OAB também defendeu que todo o país precisa de justiça de transição, para que, conhecendo seu passado, não repita o mesmo erro no presente e no futuro. Nós defendemos que todo o país precisa de sua justiça de transição, para que, conhecendo o seu passado, não repita o seu erro no hoje e no futuro. E nós compreendemos que no conceito de justiça de transição, o Brasil ainda deve muito a nós mesmos. Nós cumprimos no conceito de justiça de transição a anistia, a reparação com a comissão de anistia. Não cumprimos o dever de punição àqueles que cometem crime contra a humanidade. E parece que agora começaremos um outro elemento, que é o direito à história, o direito à memória e à verdade. Estranha-nos a demora, mas o Brasil está preparado e necessariamente tem que discutir o direito à memória e à verdade. Se nós perdoamos o torturador, se nós aceitamos normal torturar, vamos acontecer o que acontece ainda nas delegacias brasileiras, a tortura ainda como objeto de prova válida e estimulada por parte da sociedade quando tem um objeto seu roubado. Naquela frase, dê um apertinho que ele resolve. Enquanto não compreendermos que isso é crime contra a humanidade, nós não vamos ter um hoje garantido, um hoje democrático, um hoje republicano. César Brito finalizou o discurso falando a respeito da tortura sofrida pelos que eram contra o regime militar. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a sociedade tem o direito de saber a verdade. A Ordem compreende que tem que contar a sua verdade, até a própria verdade dela, porque ela compreendeu no futuro, e aí já com seus próximos presidentes, que a melhor forma da democracia é a democracia, não tem outra. E ditadura é coisa que tem que ser contada. Há uma frase que eu tenho repetido que parece e tem relação com essa comissão. Anistia não é amnésia. Nós temos o direito de saber. Obrigado.
E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.